Muito bom. Então, através da hipertensão arterial, nós vimos que a cura da hipertensão arterial está providenciada. Você precisa fazer algum esforço para que a HDL seja clicado? Não tem o que fazer. Simplesmente o nosso Criador quer fazer, independente de eu viver segundo a sua lei ou não. Ele faz. Interessante que quando esse gene APOE não for alterado, não acontece aterosclerose. Isso que cientistas verificaram. Então, vamos dar uma olhada como que é esse gene APOE. Esse segmento aqui, vamos relembrar aquilo que nós já vimos, é um dos segmentos de quê? Um dos segmentos de cromossomo. Muito bom. Seu Dalmo, parabéns. O senhor é biólogo? Engenheiro agrônomo, então tem alguma base, né? Base sólida. Então, aquele segmento de APOE é um segmento entre 23 cromossomos, só que está no cromossomo número 19. Bom, então como que é aquele segmento? Segmento, na realidade, é sequência de DNA, pares de bases ou DNA, sequência disto. Quando é que essa sequência pode, então, alterar? Ou quer dizer, quando é que ocorre a mutação genética? Mutação daquele gene, daquele segmento. Hoje sabe que maior fator que proporciona a mutação genética é radical livre. Vocês devem ter ouvido sobre radical livre. Quando é que aparece o radical livre? Toda vez que a glicose é metabolizada, então neste mundo a produção de radical livre é inexorável. Aqui, glicose entra na mitocôndria e oxigênio também entra na mitocôndria. E a mitocôndria é o motor do nosso organismo, motor da célula, onde produz a energia. Então, glicose mais oxigênio produz a energia, concomitantemente produz o radical livre. Esse radical livre produzido tem dois caminhos. Um caminho mais comum no nosso mundo é radical livre destruir o DNA do núcleo, DNA da mitocôndria e a membrana celular. Falando disso, vocês sabem o que é radical livre? Não? Então vamos explicar. Radical livre é oxigênio livre. O que é oxigênio livre? Normalmente, molécula de oxigênio que nosso organismo, nossa célula aproveita é 2O, não é? Tanto que oxigênio tem sigla química O2, não é? Então, 2 átomos de oxigênio formam uma molécula de oxigênio que nós aproveitamos. Muito bom. E esse oxigênio sempre tem que estar grudado. E para cada átomo de oxigênio, no caso de água, 2 átomos de hidrogênio grudam, não é? Tanto que é H2O. Esse oxigênio livre, então, entra nesse H2O. Torna o quê? H2O2. Porque a água normal é o quê? H2O. Água normal a gente pode beber, pode passar nas feridas, limpa a sujeira. Faz alguma reação? Não faz reação. Não tem nenhuma reação. Por isso que a água é uma substância mais neutra possível.
Não faz nenhuma reação com nada. Simplesmente serve para ser um transportador, um meio. Bom, agora a gente coloca mais um oxigênio nessa água, um oxigênio livre, H2O2. Como que chama essa água? Água H2O2. Água oxigenada. Bom, agora, se colocar água oxigenada na ferida, o que acontece? Borbulha, fica meio quente e sangue fica preto. Arde um pouco a ferida. Por quê? Esse oxigênio livre está matando todas as células do local. Então, mata bactérias, mata inclusive as células expostas a H2O, que é célula da pele cortada, células do sangue. Por isso que sangue vira imediatamente preto. Células hemácias são oxidadas, mortas. Então, oxigênio, toda vez que se torna livre, é altamente tóxico. A ponto de fazer o quê? Roubar átomos do DNA. DNA é feito de bases, né? Adenina, guanina, citosina, timina. Vocês viram que todas essas bases são feitas de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Então esse oxigênio livre chega lá, tira. Aí que rompe as ligações, quebra DNA. Então, isso que acontece com o radical livre. Então, toda vez que você produz a energia, isto é, a própria nossa existência é produção de radical livre. Por isso que existe envelhecimento, por isso que existe a doença. Neste mundo, ninguém escapa de doença e envelhecimento. Ninguém. Por causa de radical livre. Mas tem um escape. Esse escape que eu vejo coisa mais extraordinária. Quando você produzir a energia que o Criador precisa para que você tenha a vida, aquele radical livre produzido por produzir a energia, em vez de danificar, lesar as células, é neutralizada. O fígado tem essa capacidade. Será que fígado que tem ou o Criador que tem? Criador, então, através do seu agente criado, fígado, produz uma enzima para neutralizar radical livre. Portanto, quem desintoxica é o fígado, não a lavagem intestinal. Até radical livre, o fígado que neutraliza, desintoxica. E no final vai dar água e oxigênio. E aí, quem não gasta a energia à toa, não envelhece tanto e não fica doente. Por exemplo, quando é que é gastar a energia à toa? Por exemplo, exato, estresse. Ontem eu vi um rapaz assistir televisão aqui. Era jogo de Corinthians. Parece que ele era corintiano. E aí, eu estava lá sentado, porque lá era o melhor lugar para ter sinal da internet. Eu estava verificando e-mails e eu nem estava interessado no jogo. Realmente, desde 2002, parei de assistir qualquer competição esportiva. Por quê? Depois de eu compreendi da Copa da Coreia e Japão. Lembra, 2002? Foi feito isso na Coreia e no Japão. Eu morava na Coreia nessa época, e na região montanhosa. E interessante, a Coreia
Nunca aconteceu isso na história da Coreia. Foi classificado no 4º lugar. Lembra? Coreia eliminou Portugal, Coreia eliminou Polônia, Coreia eliminou Itália. Itália, com aquele gol de cabeça na prorrogação. E só perdeu para o Brasil. Se tivesse ganhado do Brasil, iria para a final. Mas perdeu para o Brasil, né? Bom, como eu torci pela Coreia. Quando então fez o gol nesse jogo da Itália, gritei tanto que eu fiquei rouco. E, inclusive, esse jogo era no meio de um programa New Start. Todos nós paramos a palestra e todos nós assistimos pela tela. Eu gritando. Coreanos gritam, mas nem tanto como o Brasil, né? Porque eu sou do Brasil, eu sei como que é torcer. Eu estava lá na frente animando o povo coreano lá que estava assistindo meio quieto, assim. Estava lá. E depois, quando voltei para casa, à noite, para dormir, aquela cena de aquele jogador coreano que jogava na Itália, inclusive foi expulso da Itália, aquele coitado do coreano, perdeu o emprego, porque fez gol contra a Itália, né? Aí aquela cena chegava lá, por vários dias aquela cena do gol permaneceu aqui. Eu ficava feliz da vida por ter ganhado. E depois de um tempo, fiquei pensando, o que é futebol? O que isso me alimenta? O que isso tem significado para minhas células, que essa imagem, cena fica lá tanto tempo e aparentemente sou feliz da vida? Por causa disto, meus problemas são resolvidos? Não. Aí que comecei a entender, uau, significado que eu dou ou atribuo é coisa mais estranha, mais importante que existe. Quantas vezes eu contei para outras pessoas, olha, a Coreia ganhou da Itália, e daí? Por causa disso a minha diabetes vai embora? Hipertensão vai embora? Câncer melhora? Pode até melhorar, esquecer até a dor, só pensar do gol. E aí aquele rapaz estava assistindo Corinthians, não sei contra quem. Oi? Puxa, você está por dentro. Muito bom. E daí, desde 2002, depois que entendi, assistir jogo não tem significado nenhum. Quando não tem significado nenhum, eu gasto energia, isso é os 3. Sabe qual é os 3? Gastar a energia sem significado. E aí, fiquei observando. Esse rapaz, quando parecia que quase que Corinthians fez gol, mas aquele cara não sei quem, mas é pé de vaca, né? E não fez gol, e tem ele... Bateu o sofá que ele estava sentado, ficou bravo. Olhei assim, está gastando energia à toa. Outra coisa, se fizesse gol, faria o quê? Não sei o quê, né? Está gastando energia à toa. O que isso vai trazer para as células? Que nada, radicais livres. Monte de radicais livres. Só que quando fizer gol,
a pessoa vai estar totalmente enganada. Aquela alegria, euforia, tudo aquilo, acho que isso é a felicidade. Isso é alegria. Isso tem muito significado. Por ter significado, diz que tem gente que foi para o Japão para assistir jogo de Corinthians. Diz que ficou com dívida depois de voltar. Imagina a gente se Corinthians não ganhasse aquele jogo. O que faria? Sei lá, pessoas vivem sem nenhum significado e atribuem um significado. E faz de tudo para ter esse significado. Isso é o estresse. Qual é verdadeiro significado? Qual é? Verdadeiro significado é amar. Quando você ama, mesmo que a pessoa não ama você, mas você ama unilateral, você não sente feliz? Em paz? Tranquilo? Dormir bem? Ter apetite? Se você perdoar alguém, você não sente, ai que alegre, parece que estou voando, não tá? Assim que eu sinto quando toda vez perdoo minha esposa. Sério mesmo. Eu sinto livre, porque não preciso odiar, não preciso ficar carrancudo lá sem falar. Hoje, toda vez que tiver qualquer problema, briga, etc., não passa a noite para fazer paz. Então hoje eu durmo tranquilamente em todos os momentos. Não tem insônia na minha vida. Por quê? Deus me fala, melhor você resolver antes de dormir. Se não resolver, você não dorme. Então Deus me dá esse poder para resolver. No início, para pedir desculpa, cadê minha identidade de macho? Afinal de contas, eu não sou homem, marido, ainda não errei, ainda tenho que pedir desculpa? Sou muito machucado. Eu ficava indignado, porque eu tenho que pedir desculpa. Uma vez, aconteceu tal coisa que eu fiquei muito bravo, muito bravo. Eu estava assim, totalmente alterado. Nesse momento eu calo, simplesmente. Eu penso assim, você não chega no meu nível. Olha, eu sou muito orgulhoso, muito, extremamente. Você não chega no meu nível, então eu sou diferente de você. Simplesmente ignoro, desprezo, a partir daí, eu que limpo meu cantinho, eu lavo as minhas coisas, eu cozinho, eu vivo só, não preciso. Que bom, né? Bom, naquela época. E daí, mas tem um problema, só tem uma cama. Uma cama. Por causa do meu orgulho, se ela estiver deitada naquela cama, eu jamais deitaria junto. Como que vou deitar com uma mulher que eu desprezei completamente? Então, meu orgulho não deixa. Então, nesses dias, eu vou primeiro para a cama. Tática boa, né? Eu vou primeiro, então, vou assim, bem cedinho, umas 7 horas. Antes de sono vir, já vou para a cama, ocupo a cama. Se ela vier, problema é dela.
Agora, eu ocupei meu espaço. Por isso que comprei cama king size, enorme, para poder ter um espaço. Tá. Então, veja, eu estou lá, mas com raiva, ódio, rancor, morrendo, né? Mas ela, depois de fazer... esquece. Ela vem deitar. Aí aumenta mais a minha raiva. Essa daí tem Alzheimer assim, tão simples. E fala assim, ué, o que foi? Não foi nada. Para mim, ai, como não foi nada? Para mim isso foi maior desgraça que ocorreu. Para ela não aconteceu nada. Isso me dá mais raiva ainda. Estou lá. Aí pensamento lá, será que eu vou separar? Até quando eu vou aguentar essa mulher? Até quando? Porque essa mulher mudar parece impossível. Né? Parece impossível mudar. Né? Por quê? Depois de fazer paz, daqui 1 minuto de novo. Avança de novo. É coisa impressionante. Tem Alzheimer para tudo. Não, e daí, estava lá deitado, assim, pensando um monte de besteiras, minhocas andando para cá, para lá. E se separar, e os filhos. E aí, um monte de coisa. Aí, não consigo dormir. Não tem como dormir. E aí, quando chegar umas 9, 9h30, mais tarde, às 10 horas, então ela vem deitar. Só que ainda não consegui dormir. Aí que começa o drama. Já que fui dormir, tem que fingir que estou dormindo. Tem que ficar quieto lá. Maior castigo é isso. Você não está dormindo, mas tem que ficar quieto. Aí, uns 30 minutos de ficar quieto, você não consegue aguentar mais ficar quieto. Só que você não tem liberdade para mexer. Por quê? Você é muito macho. Você tem orgulho. Então não consegue mexer. Aí ela mexe livremente, porque para ela já esqueceu, já acabou tudo. Mas ela sente que o marido está meio esquisito. Por causa de que ela consegue sentir? Por causa de quê? Por causa de ondas betas que estou transmitindo. Onda você não precisa falar, tá? Transmitindo. Por exemplo, toda vez que eu encontro qualquer cachorro, eu transmito onda alfa. Tá? Oi, tudo bem? Que bom que você está latindo. Eu não vou fazer nada de mal para você. Oi, tudo bem? Então, cachorro normalmente, o estranho, é quando eu continuo transmitindo onda alfa para ele, logo abaixa o rabinho, vem discretamente, fica rodeando ao meu redor e logo eu já fico, oi, bonitinho. Ah, vai aqui no queixo, né? Aí fico fazendo, então o cachorro fica... Eu estou transmitindo onda beta. Ela sente. Eita, alguma coisa tá gelado aqui. Onda fria. É gelo puro. Então ela também sente assim, fica uns 30 centímetros de costa assim, né? E eu fico quieto lá sem poder mexer. Ela mexe para cá, para lá. Aí aproveita esse momento e mexe um pouco. Mas depois, só aquilo, não posso mexer mais.
Aí nesse momento Deus me diz, que bonito, né? Na sua própria cama você não tem nem liberdade. Você quer ter liberdade no seu colchão? Pode dormir. Mas como com essa raiva, esse ódio todo, como que eu vou dormir? Eu vou acalmar você. Cante. Cantar agora? Com toda raiva? Sim, agora é o momento de cantar. Grande vantagem eu tenho. Por falar essas coisas, para mim, quando Deus fala, aplico imediatamente. Por isso que é bom que vocês, quando a pessoa solicita, é bom falar. Por exemplo, quando vocês voltarem para casa, algum amigo, vizinho vai dizer, onde você estava? Não achei você esses dias. Pois é, fomos para a Serra Negra. O que Serra Negra? Foi fazer o que lá? Um programa New Start, foi muito bom. New Start? O que é isso? Você quer saber mesmo? Sim, conta um pouquinho. Pois é, lá eu vi tanta coisa, quem eu sou. Sabe que você é célula? Dentro da célula tem por volta de 20 mil genes. Aí cara vai ficar o quê? Esse cara está doido. Foi nas férias em Serra Negra para estudar biologia? Calma, calma. Sabe que existe uma ciência mais moderna chamada epigenoma? E sabe que mesmo que seu pai tem hipertensão arterial, você não tem nada a ver com isto. A sua escolha que é importante. Então vai, o quê? Esse cara está diferente. Aí à medida que você conta, não sabe contar mais. Porque acabou. Acabou o conhecimento. Acabou. E agora? Onde que vou obter? Aí vou voltar? Não dá. Espera lá. Na próxima vez nós vamos conversar mais. Hoje eu tenho compromisso. Aí você escapa da falta de conhecimento. Aí volta em casa, você estuda. Era isso que eu esqueci. E aí você recapitula e na outra ocasião então você... Aí você nunca mais vai esquecer. Nunca. E torna-se tão simples para aplicar na sua vida. Tão simples. E aí quando Deus diz, cante, tá bom. Não estou com vontade. Mas Ele pede, Ele me constrange com seu amor. E aí eu canto sozinho, virado lá dentro. Liberte todos os seus anseios. Cante tudo na mente. Aí ele fala, seja livre. Deus é tão bom. Tem outro corinho que nós não cantamos, mas é muito bom. Fala sobre paz. Eu vou cantar em coreano, não sei letra em português. 평안은 너에게 주노라 세상이 줄 수 없는 세상이 알 수도 없는 평안 평안을 너에게 주노라. Eu dou a paz. Minha paz eu dou. Paz que o mundo não conhece, paz que o mundo não pode dar.
Quando canto isto, Senhor, eu preciso dessa paz. Aí Ele me dá. Sabe, nesse momento, então eu fico tão livre por causa da paz que o Senhor me dá. Eu posso mexer livremente, já estou emitindo onda alfa. Aí que eu lembro, por um momento eu escapei. O que eu esqueci? Esta afinal é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Aí o Senhor me diz, você que errou. Você acha que não errou, mas é você que errou. Sabe em que você errou? É sua carne. Você tem privilégio de amá-la incondicionalmente, porque você que gerou a sua esposa. Né? Desculpe, esqueci. Sabe que a verdade nos liberta? Eu devia ter amado incondicionalmente. Amar inclusive o quê? O erro que ela estava cometendo. Amar. Porque ela estava sendo enganada. Se eu tivesse amado, teria problema? Não. Eu digo, muito obrigado, muito obrigado. Mesmo depois da briga, eu faço estudo bíblico. Isso que é bom. Esse estudo bíblico é direto com Deus, com o Espírito Santo. Então, Senhor, e ela tá com problema, porque eu cometi grande erro. Então ele diz, faz paz com ela. Como? Faz paz no meu tempo. Então eu espero. Agora já está na hora de fazer paz? Calma. Como que eu tento essa paz? Já que eu estou livre agora, e não sei se ela também vai aceitar se eu pedir perdão para ela, então mexendo para cá, para lá, discretamente aproximo o meu dedão no pé dela. Discretamente. Aí se ela tirar o pé, imediatamente, então não está no tempo. Ainda não chegou o momento de eu pedir desculpa. Continua cantando. Sob suas asas, tanda que a noite não pede. Aí cantando. Oi? Tudo em silêncio, mas é lembrando das letras. Né? Descansarei. Eu estou totalmente descansando nos braços de Cristo. Aí ele pede, toca de novo. Aí mexendo, eu aproximo discretamente, eu toco. E ela não tira. Agora é o momento. Aí eu viro, dou um abraço. Ela também vira para abraçar junto. Então aquela noite é... Como é bom fazer paz e experimentar a liberdade. Palmas, gente, palmas. Sabe que ele tira todo o meu orgulho? Tira tudo, todo o meu orgulho. Antigamente, olha, eu era tão orgulhoso, que se alguém perguntasse coisa assim, tão óbvia, depois de fazer uma bela palestra, não entendeu, pergunta. Por exemplo, Dona Vilma perguntou, por que LDL, né? Não fez essa pergunta? Se fosse antigamente, no meu pensamento passava, sabe o quê?
para que essa velha está aqui que não está entendendo nada? Se fosse antigamente era assim. Hoje, interessante, não passou nenhum pensamento desse jeito, simplesmente repetiu o que foi falado. Que bom, né? Que bom, né? Que bom. Sim, Deus transformando, por graças a vocês, sabe? Graças a minha bela esposa, tanto de ela me encher a paciência, que ainda continua me enchendo e encherá para sempre. Quanto mais encher é melhor, melhor. Por quê? Porque Deus vai me dar cada vez mais a compreensão, a paciência, perseverança, vai fazer com que eu seja humilde igual a Cristo, Moisés, ter mansidão. Então, cada vez Deus me mostra, está vendo o quanto você é podre? Cada vez que eu acho que estou mais próximo de Cristo, Ele me mostra cada podridão que eu tenho, que não tinha descoberto. Então, Senhor, eu sou pecador, preciso da sua graça. E Ele me envolve. Aí eu fico feliz da vida. Então, quando nós não escolhemos essa parte de neutralizar, que é providência de Deus, então nós somos danificados. Quem que faz eu ter orgulho? Destruidor. Quem que faz dar esse pensamento? Afinal de contas, você é médico. Então, você tem que ser assim, assim por diante. Todos esses pensamentos ruins, origem é do mal, destruidor. Eu fico perdido, porque sou enganado, por não ter a palavra de Deus. Então eu sou danificado. O que meu Pai, meu Criador faz, meu médico? Imediatamente que eu permito que inimigo me destrua, então o meu Criador faz a sua obra. Aqui, por causa de radical livre, está rompido. Isso é doença, porque aquele gene não consegue fazer nada, por um par de DNA estar rompido. Sabe o que ele faz? Imediatamente chama o gene que começa a fazer sua obra. Elimina totalmente essa base, esse DNA quebrado, e recria aquela mesma peça e encaixa, e ainda ele bota seu amor para juntar. Então cientistas sabem que tem reparo do DNA. Por causa desse mecanismo de reparo do DNA, todas as doenças são curadas imediatamente. Todas as doenças. Todas as doenças. Mas o que acontece? Você não sabe que Deus que reparou, por isso que você está com vida. Mas você fica dia após dia fazendo o quê? Dia após dia você deixa seu orgulho lá em cima. Em vez de perdoar, bem mais fácil odiar. Não é? É a nossa natureza. A gente não aceita que através de Cristo nós somos uma nova criatura. Não aceitamos isto, de forma nenhuma. Quero continuar da minha natureza. E no sábado, então, chega
na igreja, eu sou crente. Vivemos assim. Mas Ele repara o tempo todo. Isso acontece biologicamente. Agora, na Bíblia, como eu vejo isto? Eu peco porque aceitei engano do inimigo e a vida foi destruída, mas meu Criador, Ele perdoa e restaura. Então, o que leva à cura? Perdão dos pecados que eu cometo. Então, meus queridos, sem que você experimente verdadeiro perdão, não existe a cura. Pode haver a melhora. Por isso que o inimigo, com sua inteligência, fez com que não precisa receber perdão, mas simplesmente melhore. Assim que engana. Então, através da cirurgia, remédio, tratamentos, simplesmente faz melhorar. Precisa perdoar alguém? Não. Melhorou porque colocou stent. Melhorou porque colocou comprimido debaixo da língua. Melhorou aquela situação, escapou, então, estou bem. Continuo lá dentro o quê? Odiando, para ser totalmente destruído. Por isso que os autores da Bíblia, eles receberam as inspirações verdadeiras do Criador e eles registraram. Por exemplo, Salmo 103, a partir do verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Antes que ocorra o processo de cura, Deus primeiro perdoa, isto é, remove todos os danos que o inimigo provocou. Não é bom? Você precisa fazer alguma coisa para Deus perdoar você? Não. Simplesmente por você ser seu filho, sua filha, que Ele perdoa. Antes de nós sermos pecadores, Cristo morreu por nós. Você não precisa fazer nada para receber perdão. Perdão foi oferecido. Falta o quê? Você aceita receber o perdão oferecido. Muita gente acha o seguinte, isso é grande engano de cristianismo. Cristo morreu na cruz de Calvário, por isso eu sou salvo. Mentira. Maior mentira do cristianismo é isto. Cristo morreu na cruz, portanto eu sou salvo. Isso é maior engano. Não está salvo não. Falta você receber toda a dádiva. Tem que receber. Se não receber, não adianta que Cristo morreu na cruz, você não é salvo, de forma nenhuma. Você que tem que receber. Qual é sinal que você recebeu o perdão que Cristo ofereceu? Qual é sinal? Que você aceitou Cristo como seu Salvador, como seu médico, perdoando outros. Assim que está escrito na Bíblia, quando Cristo ensinou a oração. Qual é a oração que Ele ensinou?
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que significa isto? Errado. Claro. Será que se eu não perdoar, Deus não me perdoa? Não, isso é totalmente errado. Mas sabe o que é? Se eu não perdoar, eu sei o que é perdão que Deus me deu? Eu saboreio? Não. Não é a mesma coisa de forma nenhuma. Nunca é condicional. Você lembra, na Bíblia tem uma parábola assim. Um rei emprestou 10.000 talentos de ouro para uma pessoa, seu servo. E esse servo também emprestou uma mixaria para outro. E o rei, vendo que esse servo não tem possibilidade de pagar 10.000 talentos, o que ele fez? Ele diz, vem cá, eu não preciso desses 10.000 talentos, portanto, você não precisa me pagar. O que esse servo falou? Não, senhor, espera que eu vou pagar, eu vou pagar. E depois ele sai e encontra aquele que deve uma mixaria. O que ele fez? Vem aqui, rapaz, seu cafajeste, você não vai pagar não? Quando é que você vai pagar? Vem aqui, até você pagar, você vai ficar preso. Por que ele fez isto? Porque ele não recebeu perdão que o rei havia dado. Não experimentou que a alegria de ser perdoado, portanto não conseguiu perdoar. Oração de Jesus é exatamente isto. Somente quando você perdoa é que você está saboreando, recebendo perdão oferecido por Deus. Então, quando a gente perdoa outros, eu consigo perdoar? Não. Não tenho capacidade para perdoar. Eu preciso de quê? O amor incondicional de Deus. Só assim que eu vou poder perdoar. O amor que faz eu entender a sua palavra, a sua verdade. Então, veja, quando o salmista diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quer dizer, para Ele, suas doenças são curadas já? Já. Como que Deus, então, que perdoou, vai olhar para a senhora Ângela? Ai, que mulher fofa. Essa minha filha é bem fofinha. Oh, tem glicose lá em cima, é diabética. Ainda tem artérias endurecidas, é hipertensa. Será que é assim que Deus vai olhar para a senhora Ângela? Vai olhar como? Oh, minha filha querida, amada, tão linda, bonita. No olhar de Deus é simplesmente uma filha amada, porque comprou com o sangue de Cristo. Só isto. Agora, nós que precisamos aceitar. Nós que precisamos aceitar. Quando você aceita quem é fofa, vai subir na balança? Não precisa. Por quê? Sou curado. Sou curado. Para que eu vou ainda pensar que eu sou fofa? Eu vou ver quantos
gramas eu perdi. Não estou aceitando que Ele curou por perdoar completamente. Tudo que fiz de errado, tudo que vou fazer errado para o futuro, Ele já perdoou? Já perdoou. Talvez vocês devem lembrar as pregações do pastor Bullion. Ele não prega assim? Vamos aplicar nas nossas células. Ele já me perdoou, então todas as minhas doenças não existem mais. Aí o inimigo faz o quê? Ah, é? Você perdoa desse jeito? Claro, porque Cristo morreu. Vamos ver se ele aceita, se ela aceita isto. E aí, por causa dos pecados do passado, então faz o quê? O Senhor é justo, não é justo? Então aquela parte danificada agora deixa ter sintomas. Aí aquele que não aceitou fica como? Sou curado nada. Está aí, glicose alta, colesterol alto. Olha aí minha fofura. Então o inimigo faz focar nos sintomas e sinais. Deus olha o quê? Limpa todo o seu pecado. Limpa todo o seu pecado. Agora nós precisamos decidir, escolher a acusação do inimigo que coloca ainda medo em mim, ou eu vou escolher a paz que Cristo me dá pela sua morte. Isaías 53, versos 4 em diante. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem que tomou? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quem que levou a doença que eu devia sofrer pela minha própria escolha? Quem que levou? Cristo que levou, meus queridos. Cristo carregou todas as minhas enfermidades e todas as minhas dores e sofrimentos. Quando dói, normalmente a gente fala, ai que dor, eu que estou sofrendo. Não. Quem que carregou? Cristo. Imediatamente quando você sente a dor, lembre que o inimigo está querendo enfraquecer a sua fé, querendo romper através da dor o relacionamento que Deus fez com você. Porque ele sabe, o inimigo sabe que qual é nossa fraqueza. Sabe o que é nossa fraqueza. E nesse momento você tem que olhar para Cristo. Você não me comprou? Não carregou todas as minhas enfermidades? Todas as minhas dores e sofrimento? Não foi você que carregou? Então, me mostra, me liberta. Mesmo que venha a dor, sofrimento, que eu não fique com o medo. Se você não fica com medo em relação à dor, em relação ao câncer que está espalhado no corpo, o que a dor, o que esse tal de câncer metastatizado no corpo todo vai fazer em você? Lembra o apóstolo Paulo e Silas, quando eles, por causa do evangelho, foram pegos em Filipos e chicoteados e
Eu visitei essa caverna que supostamente apóstolo Paulo e Silas ficaram presos. É lá no fundo, não entra nada de sol, nada de luz. E naquele lugar úmido, agora todas as mãos e os pés imóveis. Era momento de fazer o quê? Que desgraça, por causa de Cristo eu tenho que passar por tudo isto. Fizeram assim? Não. Começaram a louvar. Louvar. O que aconteceu? Liberdade. Não precisa romper tudo aquilo que estava segurando. Ele já tinha liberdade, e assim eles puderam cantar, louvar. E aí veio verdadeira libertação. Então, o inimigo nos quer levar, por causa dos nossos pecados anteriores, o medo, condenação, acusação. Nesse momento você tem que dizer: Cristo pagou por mim. Eu sei que eu sou pecador, mas Cristo pagou por mim. Eu não sou mais pecador. Eu aceito o que Deus está me dando. Afasta-te. O que Deus vai dizer? Que bom. Eu não devo libertar imediatamente? A dor vai embora. Veja aqui, ainda Isaías 53. Na parte final. E pelas suas pisaduras fomos curados, sarados. Meus queridos, diferente do mundo, para experimentar a cura, nós não precisamos de nada deste mundo, mas simplesmente aceitar todo o sacrifício que Cristo fez. Cristo fez. Por isso que quando Cristo veio neste mundo, em Mateus 9, nós lemos isto. Um paralítico foi colocado diante de Cristo pelos amigos. Abriu a telha e colocou diante. Qual foi a primeira frase que Cristo falou? Tende bom ânimo, filho. Seus pecados estão perdoados. E ele, totalmente agora livre. Por quê? Até agora, então, todo mundo acusava que por causa do pecado você está desse jeito. Isso não tem cura. Mas agora ouviu da boca do Salvador: seus pecados estão perdoados. Para ele não precisava mais cura, porque já estava curado. Aí a multidão começou a murmurar: quem que é esse que está perdoando? Que blasfêmia. Então, Cristo diz, esse processo que é tão interessante. Mateus capítulo 9, a partir do verso 1, mas eu vou ler agora verso 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Aparentemente é meio difícil para entender isso, não é? Mas através de uma figura eu vou exemplificar o que Cristo estava dizendo. Cristo estava falando isso para eles. Aqui está uma figura bem interessante. Torneira aberta, a pia transborda e o chão cheio de água. O mundo faz o que diante dessa situação? Enxugar o chão. Não tem como fechar a torneira.
somente Cristo pode perdoar os pecados. Ninguém do mundo pode perdoar. Por isso que não fecha a torneira. Então, o homem fazia o quê? Enxuga, enxuga. Isso traz a paz? Não. Por isso que Cristo disse, o que é mais fácil eu dizer? Estão perdoados os pecados ou levanta-te e ande. Qual é mais fácil? Fechar a torneira ou enxugar o chão? Para Cristo. Fechar a torneira. O que adianta faz levantar e andar se os pecados não são perdoados e vai continuar pecando e vai ter que limpar de novo o chão? E daí, como ele já havia perdoado e a pessoa ter aceito, então Cristo disse, no verso 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse, vírgula, então, vírgula, ao paralítico, 2 pontos, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Depois de você aceitar perdão dos pecados, e você agora é livre, está nas leis de Deus, ter todo o resultado do pecado, a destruição que ocorreu no seu organismo, desaparecer, é questão de tempo. Que tempo? Inimigo não poder acusar mais. Porque você é inabalável na aceitação do perdão dos pecados. Por isso que a cura é pela fé. A cura é pela fé. Para isto, Cristo nos oferece tudo para que aumente a nossa fé. Pelo ouvir, a fé é aumentada cada vez mais. Não é bom? A cura gratuita? Bom demais, né? Então sorria. Sorria. Ficarão mais sérios agora. Provavelmente pensando assim, eu não tenho essa fé. Quando é que eu vou ser curado, então? Não se preocupe, meus queridos. Quem é autor e consumador da nossa fé? Jesus. Hebreus capítulo 12. Vamos olhar para autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Como que olha para ele? Lembrando as suas palavras tempo todo. Examinando suas palavras, que vai nos trazer a paz, a alegria, a liberdade, a satisfação, a felicidade. Como é bom. E New Start é exatamente para experimentar isto. Quando você toma água, não sente livre? Não sente bem? Não desfruta? Quando você está no ar puro, você não se sente bem, feliz? É difícil viver assim? Quando você dorme cedo, você é totalmente revigorado. É difícil de viver? É sofrimento viver dentro das leis da vida? Não. Simplesmente alegria, felicidade, liberdade. Como reação, então, só vamos louvar. A nossa vida é, então, para louvar, alegrar.
como que fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5? Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Dai graças em tudo. Acabou a palestra.